Aí aqui eu vou tentar demonstrar o que eu estou falando com vocês. Aqui é meio que escreveu, aqui é o data, onde tudo vai parar, né? Todo o programa acaba no final aqui. Então, você banco, aula. Use banco aula, tá? Isso aqui eu estou dentro do banco aula aqui para mim. Quando eu estou dentro dele, estou aqui, use entrar, tá? No Mongo também, use é criar e entrar. Vocês vão ver isso. Quando eu estou aqui, ó, create table, estou criando a tabela, usuário, users, eu tenho lá, só que estou no MySQL, tá? Então eu tenho seu ID. Eu falei que esse ID do MySQL era string, não era? Tudo bem. Se eu botar ID string no MySQL, ele não pode ser autocremente. Já mudou. No ID no MySQL, geralmente, ele é inteiro. É um número. E ele é autocremente. No Mongo não é string, ele é Object-ID. Né? Mas eu que estou no Java, ele vira string. Aí eu botei lá autocremente e tal, primário key. Ele é uma chave primária. Então, se eu estivesse programando para o MySQL, meu ID não poderia ser string. Jamais. Isso é para o MongoDB. Aí ID, eu botei lá vírgula, eu botei lá nome, ou seja, varchar, né? Que é string. Então, eu vou ficar... E aí eu tenho e-mail, só para deixar o e-mail. O que eu falei sobre Unique lá? Varchar, que é string. 50, eu falei que ele é unique, né? Unique significa não duplicarás. Não duplicarás. Não dorme, não. E aí, toda vez que eu duplicar o e-mail, ele vai dar erro. É uma garantia que a pessoa não vai duplicar. Então, eu falei, campo principal, ID, primário key, chave principal. No MongoDB tem primário key? Tem. Entendeu? Só que é dele. Eu fiz. Aí fala, esse é meu índice, ninguém mexe. Você não vai mexer, mas ele vai criar. Quando tu bota Unique, tu tá indexando o cara. Tu falou que é um campo importante. Já indexa automaticamente pelo e-mail. E tu tá falando para ele que não vai duplicar. Show? Tudo bem? Então, eu criei que quando eu vou inserir nele, né, user aqui, ó, os velas, seja lá, aí eu vou na ordem, null, né, automaticamente ele autonumera, name, lu, e-mail, lu@gmail.com. Aí, ok, eu já me inseri aqui, e quando eu tentar inserir igual, estourou. Por quê? O e-mail falou, não duplicarás para mim. Aí, o que acontece? Se eu tivesse fazendo herança, representando a entidade, tá? Cliente, olha que merda que vai ser. Olha como é que fica. Vou criar cliente aqui. Aí eu vou botar ID. Aí tudo que tá lá, ID, nome, e-mail, repete, mais o resto. Aí eu falo, pô, cara, dá uma coisa errada isso. Então, quando eu uso herança em entidade, se pensa, como vai usar aquilo ali? Que é sua, que vocês vão tomar. Entendeu? Então, assim, quando tiver usando herança, que eu seja, geralmente eu uso herança em negócio, né? Melhor. Eu geralmente uso pattern, né? Alguns patterns, né? Por exemplo, tem um pattern que é bastante conhecido, que todo mundo usa e não sabe, né? O pattern build, tu bota build logo de cima do Lombok, tu bota build, e o cara não sabe que, na verdade, o pattern build é um pattern de construção. Ele, em todas as regras, ele é um dos primeiros passos a ser aprendido. A ideia do builder é que eu possa juntar várias classes dentro dele e transportar várias classes ao mesmo tempo. Então, além de criação, ele é um pattern também de transporte. Entendeu? E, assim, dentro de um builder, eu posso ter, geralmente, payload, para cartão de crédito, os dados do usuário, o endereço, e tudo dentro dele, várias classes dentro dele, e dá para representar isso. Eu vou fazer esse parte com você. Então, assim, tem padrões, né,
de programação para melhorar teu código e tem conceitos. Isso é um conceito chamado de abstração, tá? O segundo maior conceito e o melhor usado para a gente, se a gente está falando de banco, desculpa, assim, só para tu entender. Se eu estou falando de banco de dados, né, numa entidade, cliente herda user, eu não faria isso. Se fosse para falar com tabela, eu faria isso aqui, ó. Se fosse para mim falar com tabela, cliente é um cliente, correto? Eu falo assim, então, o cliente tem. Como é que eu faço no banco de dados? Create table cliente. Estão vendo? Tá dando para ver? Não. E como é que é letra? Ah, fazer aqui no testei, jogo para cá, isso aí. Deixa eu jogar lá para o testei aqui. Estão acompanhando, pessoal? Estou falando sozinho? Estou tranquilo? Senão, se estiver explicando para mim, vocês falam. Porque às vezes o professor vai falando, está explicando para ele mesmo. Não pode estar dando eco da minha voz, não. Tem que ser para vocês. Create table aqui, ó. Fora. Quando eu criar cliente, a tabela, seria assim, ó, ID cliente, aí eu já, ID opaco, no banco de dados, geralmente eu gosto de nome composto. Por que o nome composto? Que a palavra nome tem em todo mundo tem nome. Por exemplo, né, nome, o produto tem nome. E aí começa, busca o nome para mim. Eu falo, caralho, mas eu tenho nome do usuário, nome do cliente, nome do produto, que nome? Por isso que o nome tem que ser, no banco de dados, composto. Geralmente é mais bonito botar nome composto, que fica mais fácil, que dá trabalho depois no banco de dados lá. Então, quando tu bota de cliente, tu vem assim, ó, né, na int, primário aqui, lá no banco, e tu bota autocremente nele, né? Pô, vou botar autocremente. Tudo tem autocremente, né? Tem menos trabalho, claro. E aí eu botei o quê? O cliente, botei telefone. Eu tô botando aqui, telefone, vou achar 50. Ok? Aí eu falo assim, olha, mas só que esse telefone é do usuário, cara. Relaciona aí para mim. Então, quando eu buscar o usuário, eu quero buscar o telefone. Eu falei, sem problema. Então, o que eu quero? ID users. O relacionamento é pelo código. A chave é a coisa mais importante que existe. Lá no Java, tu bota objeto. O que é objeto? No banco de dados, é só a chave primária. No banco de dados, eu só preciso da chave primária. Qual é o nome da chave? ID users. Geralmente, eu só boto assim, ID users, ou bota users ID. Users ID. Bota o nome da tabela primeiro, o ID depois. Ou seja, o ID pertence à tabela users. E ele fala assim, eu sou importante pra caramba. E ainda fala assim, ó, eu sou o quê? Eu sou uma chave, né? Aí, se quiser, embaixo, foreign key. Isso. Sou uma chave estrangeira, chamado users ID, referenciando a tabela users, o ID. Isso eu estou dizendo para ele, tá? E estou dizendo de uma forma bem nítida e única, tá? Não duplicarás, não posso ter código duplicado, o usuário não vai ter código duplicado, não vai ter número duplicado do usuário aqui, a primeira regra. Segundo, cara, sou chave estrangeira. Então, eu sou uma chave estrangeira, ou seja, eu estou ligado a alguém, né? Porque eu tenho a tabela do usuário aqui, ó. Eu vou copiar e colar, né, cara, para não fazer de novo. E o que se morreu? O conceito de banco de dados. Entendeu? Porque é chato. Mas sem conceito de banco de dados, você não consegue relacionar nada. Porque ninguém gosta de explicar isso aqui. E se você não entender isso aqui, tudo não faz sentido. Nenhum relacionamento para mim faz sentido. Então, o usuário tem seus dados, mas tem a sua chave. O cliente está preso ao usuário.
E aí a gente sabe que aquele cliente, aquele usuário tal, é pela chave que eu vou identificar ele. Essa chave poderia ser a primária, virar estrangeiro também. Até mais bonito seria. Mas, assim, é uma representação bacana que geralmente a pessoa usa dessa forma, né? Assim. Aí eu falo assim, olha, então eu tenho aqui, né, lá, foi criado já. Então, o cliente, qual foi o primeiro lá? Luciano, né? Não, não tem. Aqui, ó. Aí, clientes, né? Velos. Aí eu vou lá e falo assim, ó. O código da luz, se eu não me engano, select asterisco from users, né? Tá aí, ó. É um, né? Aqui, ó. Leva isso aqui lá para casa. Aqui, ó. Dever de casa aqui. Então, o código da lua é 1, correto? Então, vem aqui agora falando assim, esse cliente é Luciano. Só que, como cliente, ela pode ter o código 1000, qualquer código que for. O telefone da Luciana, 21, estou dando meu número. E só que esses dados do cliente são os dados da Luciana. Quando eu faço isso, está preso. Esse cliente é Luciano. Tudo que eu relaciono, eu consigo ver. E se eu fiz isso, inserir, peguei o código dela, que é 1, tá? Quando eu dei select aqui, e relacionei, aqui, quando eu inseri aqui, ó, inseriu, aí eu quero olhar, ó, select, eu vou olhar os dois ao mesmo tempo, para tu ver. Aí digito buscando os dados do usuário, name, e-mail, mas só que a gente começa, são duas tabelas, né? Aí tu bota um alias aqui, alias, né? Botei o ponto para falar que é do usuário, o ponto para falar que é do usuário, o ponto name, o ponto e-mail, acabei já, estou voltando para o Java. Aqui não foi o não. E aí, o telefone não é UAC, C.telefone. Né? Com isso aqui, eu posso fazer from, tá? Tabela, from tabela. Então, primeiro é o mapa. O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar? Quais dados que eu quero mostrar? Esse é o mapa. Map. From é de onde? São de duas tabelas. Pode ser cartesiano, como eu vou fazer. Eu estou trazendo de usuário, eu estou trazendo de telefone. Só que o usuário ele tem um alias, não tem? Users para esse espaço é que já deu ele já. Então o nome dele, ele virou o apelido dele. Esse U. Só em dar espaço. E o telefone, ao dar espaço, ele virou. Botei C porque o telefone. Não é cliente, né? O telefone é o campo, desculpa. O cliente virou C. Então, quando eu fiz isso, está quase acabando, né? Eu falei assim, ó, já tem duas tabelas. Eu tenho a tabela from users, que o eles é U, e eu tenho cliente, que é C. Só que tem que ter uma junção nela. E a gente chama de join. Inner, join. Chave primária, U.id, sempre assim, igual a chave estrangeira. Chave estrangeira, Belém, quem é, Belém? C.usersID. Então, quando eu faço isso, eu vou conseguir olhar simplesmente só por um motivo. Porque quando eu criei cliente, eu não esqueci de colocar os dados que prendem uma classe na outra, uma tabela na outra. E se eu esquecer, essa tabela, para mim, não vai nunca dizer nada. Ela está perdida, que eu não consigo pegar os dados dela. As coisas são relacionadas, presas. Chave primária em um, chave estrangeira na outra. Então, quando eu relacionei e já inseri esse dado, eu consigo ver, me dá a visão. Estourou? Como é que está lá? Aí eu venho aqui, ó, desk em um, desk em outro, desk users, desk cliente, só para ver os nomes ali, para ver os nomes. Ó. ID cliente, user ID. Users, aí eu vou aqui ver o dever de casa aqui.
U.id, U.name, U.e-mail, C.telefone. Tá. From users para U. Tá. E cliente para C. Where. Aí faltou. Filtrar. Primeira regra aqui, ó, tá? Só para nunca mais se esquecer na vida de vocês. O que eu quero mostrar? Isso é map. Isso é até em Java tem esse conceito. Estou mapeando. E o where significa filter, tá? Aqui é filter. Eu vou filtrar por quê? Eu vou buscar por quê? Então, map é o que eu quero olhar e filter é o que eu quero filtrar. Então, eu esqueci de botar o where. Depois eu juntei. Inejoin, where? Não precisa aqui. Inejoin aqui não precisa não. Só botar a chave mais estrangeira, já foi. Vou fazer com... Ele ainda faz questão de falar, tu errou, né? ID, você usa ID. Tenho. Aqui, ó. Uses ID, não tem? Lá eu clico com Use ID também. ID telefone, from you eyes. Deixa eu botar eyes aqui. Eyes. Me vem tá achando, aceitam where. U.id, C.useid. C de cliente. Tem alguma coisa aqui? Como? Tá sem um E aqui. Tá. O E capada. Aí apareceu. Tá vendo? Aqui e de lá, juntou duas tabelas. Mostrou os dados do usuário de telefone. Isso é cartesiano, é a mesma coisa que InnerJoin. Seria assim também, ó. Eu vou roubar aqui, tá? Pra não ficar perdendo muito tempo. Vou roubar. Roubar é copiar e colar. Aí, quando eu boto assim, ó, Azul, né? InnerJoin, aí já é do InnerJoin. InnerJoin, antes de botar a segunda tabela, tu já bota o InnerJoin. Aí se bota a segunda tabela, telefone, mais... Não, cliente, aí você... Tabela cliente. Então, aí, o where, quando eu estou usando o InnerJoin, é on, tá? O filtro. A chave primária, C.id. Se eu quisesse usar o InnerJoin, só mudaria isso aqui. Na hora de botar a tabela seguinte, eu botaria InnerJoin. Botei a tabela seguinte, igual que eu botei aqui em cima. E em vez de botar o where aqui, que sem o where que está capado, eu botei on, usei de C igual a CID, não. U de ID, quer dizer, usuário ID. Esse U é de usuário, né, cara? Qual o nome do usuário? Qual o apelido dele? U. Qual o nome do cliente, Belém? Qual o apelido dele? C. Então, o apelido do cliente é C. Então, C.userid. Então, chave primária, chave estrangeira, isso aqui seria com InnerJoin. Que não muda o primeiro código, não. Mesmo resultado, ok? Igual. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Isso aqui é uma herança? Não, eu não parei aqui, não. Parei, não. Isso é uma herança, pessoal? Sim ou não? Não, isso é uma classe relacionada à outra, correto? Se fosse herança, né, daria obrigado. E aí, o que é isso em Java, cara? Isso em Java, se eu fosse fazer isso em Java, que eu acabei de fazer em banco de dados, relacional, isso é relacional, tá? Isso em Java seria isso aqui, ó. Código tava aqui com extends, né? Se eu quero buscar, eu falar cliente tem usuário, ou busca o ID do usuário,
cliente, private, users para users. É só instanciar outra classe dentro dela. Assim, esse é o verbo mais usado no Java. Esse, principalmente, quando a gente está falando de classe que vai virar tabela de bom. Então, o verbo ter no Java é muito importante. Porque agora eu falei cliente, tem, eu consigo buscar o ID. E geralmente até né? Então, assim, fiz o relacionamento, não é por chave. Não adianta tu vir roubar aqui, botar inteiro, vou buscar user ID. Isso aqui é cara lavada me rouba. Fora do conceito do Java. Java se relaciona por objeto. Ele só entende o que é um objeto, né? Claro que se tu fizer isso no MongoDB, eu não vou ficar chateado, né? Que o MongoDB não é muito relacional, nem estava aí para relacional. Mas aqui eu estou falando assim, ó, user para user. E aí, quando eu rodar, filho, vai ser a mesma coisa. Quando eu rodar aqui, get set, né? Normal, mostrou vazio cheio, sim. A gente tem entidade. A abstração, ela tem, em regra de negócio, ela tem muito. Vou botar o main aqui, que aqui eu posso, tá? Main significa executar e tirar a prova real. Então, eu tenho lá a minha tabela usuário, users. Olha como é que ele vai conseguir trazer. PAU, new users. Aí eu tenho o ID dele, que é número 1. Eu tenho lá nome, Lu. Tenho e-mail, lu@gmail. Tenho status, create. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estamos no usuário, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Já vou embora. Valeu. Faltou a senha. Aí eu boto aqui a senha dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a gente está usando o MongoDB, a gente falou que o ID é texto, não foi? Então, lá no MongoDB, a gente botou string aqui, por causa do MongoDB. Então, ficou assim, ó. E aí, se eu fizesse aqui agora esse aqui, deixa eu ver se tem aqui construtor. Tem. Cliente para ser, new cliente. Quais são os dados do cliente? O código dele, eu botei 1000 e pouco lá. Eu botei depois o telefone, não foi? 21, tá? E tem mais alguma coisa aqui no construtor? Deixa eu ver. E tá pedindo o usuário. Eu vou passar o usuário aqui. Quem é o usuário aqui, pessoal? Quem é o usuário? Aqui não pode, né? Isso é roça, porque como eu estou rodando, pode. Mas isso é roça porque eu estou executando, mas tinha que ser user e tal. Mas eu vou ficar escrevendo para. Aí eu vou vir aqui, ó, CISO, vou imprimir, ó, pelo cliente, cara. Eu mostro meus dados, c.string. E pelo cliente também, eu mostro. Pelo cliente, eu consigo ver quem é o meu usuário. c.get users. Então, eu não estou buscando pelo usuário. Eu estou imprimindo pelo cliente. Pelo cliente, por você ter. O cliente tem usuário. Quando tu instancia aqui dentro. Cliente tem usuário. É que você dizer, cliente é usuário. Por banco de dados, ter é a coisa mais importante que tem. E saber fazer direito. Aí quando vem aqui, ó, salvo e rodo, já abre o queijo, vai lá me dar o resultado. Trouxe, né, os dados lá do cliente, do usuário, conseguiu trazer os dois. Né? Tá ótimo. Então, o cliente conseguiu ver o usuário, entendeu?
Assim que é o relacionamento, chave primária, chave estrangeira, quando o banco é relacional.